Vamos lá, pessoal, fazer um videozinho falando um pouco sobre projetos de circuitos combinacionais com System Verilog, tá? Rapidinho. Tem aqui um resumo do que a gente vai falar, né? Mas nesse vídeo eu vou atacar só os dois primeiros tópicos, né? Que são a estrutura de roteamento de circuitos combinacionais, que o nome é complexo e talvez o entendimento fique um pouco difícil, mas quando a gente vê um exemplo vai ficar mais fácil. E como é que a gente faz para criar esses circuitos combinacionais, dando um exemplozinho lá com um decodificador de 2 para 4, duas entradas, 4 saídas. A parte dos parâmetros e a estrutura de aplicação fica para um outro vídeo. Então, o que acontece? Quando você cria um código em System Verilog, né, esse código aqui à esquerda, né, ele não é em System Verilog, mas é um pseudocódigo, dá para a gente ter uma ideia. Então, você está vendo uma estrutura if-else, uma estrutura de múltipla decisão, e aí eu tenho algumas condições, né? Então, a primeira condição aqui, se o m for igual ao n, se é igual era para ser igual a igual, né? Vocês perceberam que tem um erro. R recebe a soma de A com B com C, A mais B mais C. Se não, ele faz um outro teste. Se o m for maior do que n, R recebe A menos B. Se não, R recebe C mais 1. Quando a ferramenta de síntese analisa esse código, ela vai gerar uma rede de roteamento de prioridade. Essa rede é formada por um conjunto de multiplexadores alinhados. Eu sei, parece difícil, mas não é tanto. Então vamos olhar aqui. Ó. Na figura ao lado eu tenho um circuito que seria sintetizado a partir disso aqui. O primeiro multiplexador, ele representa o primeiro if. Como é que ele representa o primeiro if? Vamos ver lá, o primeiro if else. Primeira condição de teste. A condição de teste está ligada aqui na entrada de seleção do multiplexador. Está bem aqui, ó, essa caixinha aqui, ó, um bloco que faz a igualdade entre m e n. Se mn for igual, aqui a saída é nível lógico alto, e aí ele vai selecionar a entrada 1 do meu multiplexador. Na entrada 1, eu tenho um bloco combinacional que eu tenho dois somadores. Se você analisar friamente essa estrutura com esses dois somadores, você vai perceber que na saída do segundo somador, eu vou ter o valor A mais B mais C. Então, quando o M for igual ao N, ele vai selecionar o que está aqui nessa entradinha do meu multiplexador, que é A mais B mais C, e isso vai para a saída R. Caso esse primeiro multiplexador não selecione a entrada 1, ou seja, M não seja igual a N, então ele vai selecionar a segunda entrada. E a segunda entrada está ligada aonde? Está ligada no segundo if-else. É a mesma estrutura que vai se replicando pela quantidade de if-else que eu tiver no meu código. E aí, se for verdadeira a condicional novamente ligada lá na entrada de seleção. Se for verdadeiro, ou seja, se M for maior do que N, ele vai selecionar a primeira entrada, que aqui está ligado nesse subtrator, que vai fazer A menos B. E isso vai passar lá para a saída R. Se não, ele vai selecionar esse circuito aqui que incrementa, faz C mais 1 e vai jogar lá para a saída R. Tá? Isso é a estrutura típica que a ferramenta de síntese cria quando você tem um código if-else. Se você tem um switch, né, que também é uma estrutura de múltipla escolha, mas é um pouco diferente, porque na verdade no switch, no caso é o case, né? Aqui eu estou fazendo um código em C, mas lá no System Verilog é o case, né? Então ele vai selecionar a parte dessa entrada cell, e aí eu tenho três condições, né? Case 0, eu faço R igual a mais B mais C, case 1, R igual a menos B, e para o padrão, R igual a C mais 1. Este códigozinho aqui é gerado neste circuito. Quando eu uso o case, né, o switch case, ou no caso, se estiver logo o case, a estrutura que ele vai criar é de um multiplexador. Então, case é uma estrutura de múltipla seleção que é implementado como um único multiplexador. O if-else ele é implementado como uma cadeia de multiplexadores alinhados. Tá? Então, se você perceber aqui, ó, se o cell que tem aqui na entrada de seleção for 0, 0, 0, né, ele seleciona os somadores. Se for um 0, ele seleciona o subtrator, e qualquer um dos outros dois casos, ele seleciona esse circuito aqui que faz o incremento de C mais 1. Tá? Tranquilo? Então vamos lá. Só para a gente poder resumir. Em System Verilog, se eu uso a estrutura if-else, eu vou ter uma rede de prioridade. Multiplexadores alinhados. Tá? Cada multiplexador representa um if da minha cadeia de if-else. Se eu uso o case, que é uma estrutura de múltipla seleção, eu vou ter implementado no circuito um único multiplexador. É claro aqui que eu parto do princípio que você sabe que é um multiplexador. Né? Se não souber, dá uma olhada aí. Vamos lá. Eu vou escrever lá no Distro.js o código de um decodificador com a entrada de enable. Um decodificador de duas entradas com 4 saídas. Então, basicamente, tem a tabela verdade aqui, mas a tabela verdade está errada, porque está faltando um caso que é o 00 aqui, tá? Então, vamos nem olhar para a tabela verdade. Eu vou
direto lá para o Digital.js.